21 anos. Eu sempre procurei ler a palavra. Sempre que eu fosse à igreja, a palavra pregada tocava-me muito porque o pecado me fazia mal. E eu dizia assim, sempre a ir e vir. Quando Deus me deu uma composição musical que dizia, eu parei um instante para pensar na minha vida. Quantas vezes já mudei de opinião? Eu estava sempre, eu ia e eu voltava, ia, voltava. Mas agora eu entrego a minha vida definitiva porque o pecado me fez escrava. Eu estou cansada da escravidão. Não vou voltar, não vou voltar mais. Eu bati o pé no chão e eu dizia: hoje, definitivamente, eu sou verdadeira cristã. Hoje. Então, desde os 21 anos que eu estou firme com o Senhor. E a minha experiência foi essa, foi Jesus que foi me lembrando que eu era pecadora e que sempre que pecasse, ele se manifestava e dizia, eu não gosto disso, eu não quero que faças isso. Essa é a minha experiência. Aleluia. Glória a Deus. Ô, Nilson, Oi. essa questão de nascer de novo aí, a gente estava ministrando essa palavra para o grupo lá em Palma, lá do pessoal lá, eles não têm origem evangélica. Todas as pessoas que estão conosco lá em Palma não tem só o Reginaldo que estava desviado há 17 anos e voltou para Jesus. O resto é tudo gente que não teve contato com a igreja evangélica. Estamos chegando agora para o evangelho. Então, ele estava explicando para ele que eu fiz uma pós-graduação em docência superior. Aí tive que estudar aqueles psicólogos doidos lá, Freud, Descartes, que a turma de homem maluco lá. Mas eles falam um negócio que é muito sério. Eles falam que quando a pessoa nasce, eu tenho 43 anos. Desde que eu nasci até os meus 43 anos, eu venho absorvendo. A gente vai absorvendo, 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 né? O nosso viver é uma esponja. Você quer ver um negócio simples? Eu vou falar um negócio que talvez escandalize os irmãos. Trabalha num lugar onde as pessoas falam palavras torpes. Daqui a pouquinho, o que escapole da sua boca? Porque a gente vai o quê? A gente vai absorvendo. Então, eu acho que quando Jesus falou isso para Nicodemos, que a esponja de Nicodemos já estava o quê? Cheia da religiosidade, cheia do ritual cristão, cheia de todo aquele fariseísmo que existia. Falando, Nicodemos, você precisa resetar a sua vida. Você precisa esvaziar a sua vida para que o Espírito Santo possa colocar mais coisa dentro da sua vida, né? E às vezes o cara que converte, eu tenho um amigo que eu batalho com ele, deixa eu ver, deve ter aí uns 15 anos que eu batalho com ele. Só que ele é tão cheio de coisa dentro dele, tão cheio de conceito, tão cheio. O HD dele está tão cheio de coisa que Jesus não cabe. Então, talvez o nascer de novo, não sei se vocês vão concordar comigo, é dar um reset. É apertar o reset, vamos deixa Jesus limpar, tirar essa bagagem toda e começar a ir acrescentando. Não é que a palavra diz? Aquele que rouba não rouba mais, aquele que, né? Então, eu acho que isso que Jesus tentou colocar para Nicodemos. Nicodemos, você precisa zerar. Você precisa abrir um espaço dentro de você para Jesus poder começar a encher. E o interessante é que Nicodemos aparece onde novamente, né, gente? Lá na crucificação de Jesus. Ele reaparece da palavra. Yeah. Luiz, Nilson, só um pouquinho. Peraí, deixa eu falar aí no palco. Luiz, Fala. quando a Bíblia fala, eu acredito que nenhum ser humano tem a habilidade de ter essa experiência de nascer por si próprio, tá? Nenhum ser humano tem essa habilidade. Calma aí. Quando a Bíblia diz que é por graça que nós somos salvos, quando a gente não tem como entender o novo nascimento se a gente não entender da graça de Deus. A gente nunca vai dar a resposta pra gente, senão a gente não vai ter como entender o que significa nascer de novo se não for através da graça. Eu já falei para vocês que quando eu faço funeral, eu entrevisto o morto, 5 perguntas eu faço para ele, ele não consegue responder nenhuma pergunta. A pessoa está morta, então não tem como a pessoa morta, literalmente, ter prazer nas coisas de Deus. Na realidade, se você escutar por aí que eu amo Jesus, eu amo a Bíblia, se o Espírito Santo não motivar isso na nossa vida, nós tivemos um relacionamento, um desejo profundo de um relacionamento com o Espírito, é o Espírito Santo
que leva-nos a arrepender, a querentar, a adorar o Senhor. Então, quando a Bíblia fala que é por graça, e deixa eu te falar com você, junto com essa graça, o próprio Deus tem que colocar fé. Olha só que coisa tremenda. Dentro dessa graça, o próprio Deus, na graça, para despertar você, ele põe fé. Porque ter a fé que eu tenho não é minha. A Bíblia diz que, Romanos capítulo 12, que Deus deu para cada um de nós, ele deu uma porção de fé. Até a fé de eu aceitar Jesus, esse negócio de aceitar, tudo que tem que na minha vida tem que estar direcionado, movido por Deus. Deus tem que começar. A Bíblia diz que jamais alguém chegaria até Cristo, o Pai não despertasse. Por isso que ele falou que ele enviaria o Consolador para, né, convencer o homem do pecado, do juízo, da justiça, não é por força, não é por violência, não é pelo ensinamento, não é pela pessoa do Espírito Santo. Então, a graça, quando eu tento querer fazer algo, quando eu quero, estou falando um termo de nascimento, nascer de novo, porque a Bíblia diz que um homem que nasceu de novo, ele produz bons frutos, ele nasceu para a glória de Deus para produzir bom fruto. Você não é salvo porque você produz bom fruto. Você é salvo primeiro para depois produzir bom fruto. Essa é uma evidência de uma pessoa que foi batizada. Né? Efésios 2:10 fala que você foi salvo, você foi agarrado com a graça de Deus. Para quê? Para que você produza boas obras. Há muitas pessoas que falam, você tem que produzir boas obras para alcançar isso aqui. Tudo que eu fazer e deixar de fazer não vai mudar o amor que Deus tem pela minha vida. Esse é o entendimento que é da graça de Deus. Então, para mim entender o novo nascimento, eu tenho que pedir a revelação do Espírito Santo, o que significa graça, baseado no livro de Efésios, capítulo 1 e Efésios, capítulo 2. O que significa isso? Que a Bíblia diz que Deus nos chamou nós íamos estar delito de pecado. Romanos 5:8 fala que nós estávamos mortos, Jesus já não tinha nos amado. Então, não tem como, não há outra forma, de maneira alguma, de eu ter um entendimento na minha vida sobre o que significa nascer, como eu falei, no meu contexto, não falando de outro contexto, na minha vida, se eu não tiver a revelação da graça de Deus na minha vida. Entendeu? É o que eu penso sobre a minha vida. Eu tenho que ter, para mim, ensinar sobre o novo nascimento para alguém, eu tenho que tentar falar para a pessoa o seguinte, não é você, não é tuas forças, não é tua sujeito, você precisa, a graça de Deus tem que ter um encontro contigo, que quando a graça de Deus encontra com você, ele abre o seu entendimento, ele abre os seus horizontes, ele mostra quem você é, ele mostra quão dependente, quão morto você estava. Então, o novo nascimento, para mim, quando eu olho aqui, não tem como eu não entender da graça. Se eu falar para você que eu amo a Bíblia, eu sou mentiroso. Se eu falar com você que eu amo orar, eu sou mentiroso. Se eu falar que eu amo Jesus, eu sou mentiroso. Agora, através da pessoa do Espírito Santo na minha vida, ele leva eu a amar a Bíblia, ele leva eu a amar a oração. Ao mover do Espírito Santo na minha vida, que faz que Deus seja glorificado em todos os atos da minha vida. Você entendeu? Então, o que eu necessito, como eu falei com vocês, um batismo de amor, um batismo do Espírito Santo, mais do que quando Jesus soprou o Espírito Santo na ressurreição ali, Jesus fez uma coisa extraordinária. E depois que ele foi ao céu, ele falou assim, ó, em Lucas 24:49, Jesus falou assim, não sai de Jerusalém para nada enquanto você não for revestido do poder de Deus. O que significa? Quando vocês abrirem a boca, só tem que sair vida, algo extraordinário, que leva o pecador ao quebrantamento. Quando Pedro falou, as 3 mil estava saindo espírito de vida, estava saindo o zoio de Deus. Então, não faz nada enquanto não for revestido do alto dos céus. Então, quando eu não tenho como fazer um ensinamento, falar sobre a graça, o novo nascimento, se realmente eu não passar uma esponja do meu entendimento, não for lavar tudo, se não for pela graça, que é pela graça. E a graça significa o seguinte, nem a fé que eu tenho é minha, é Deus. Deus me deu a fé. Eu não tenho fé. Você me entende o que eu estou falando? Então, quando eu entendo que é Ele, e é para Ele, a glória é dele, é só dele, porque se eu depender, se eu tiver uma mentalidade assim, caramba, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, falou que ele queria fazer de boa, ele não fazia, mas o que ele não fazia atormentava ele. Então, nós precisamos completamente, em toda circunstância da nossa vida, da dependência da pessoa chamada Espírito Santo. Fala aí, Salom, fala aí, estou querendo falar com ele. Alô? Fala, Salom. Essa revelação que Jesus fez para Nicodemos, eu disse que é uma revelação pessoal. Uhum.
ela tem que ter sido presenciada, com certeza, por pelo menos um apóstolo. E foi João, que escreveu o texto e transcreveu a conversa deles. Uhum. O texto não disse que ele encontrou com João ou com outros discípulos, mas disse que Nicodemos e Jesus se encontraram à noite, né? Uhum. É interessante, quem já foi em Israel, naquelas partes mais remotas, né? Praticamente não existe vida noturna. Não existe movimentação, né? Você anda em Jerusalém por volta de, eu diria, 10, 11 horas da noite, você praticamente não encontra ninguém na rua, né? Eu estou falando nos dias de hoje. A tradição diz que ele foi porque estava com medo, né? Dos seus companheiros, não queria. De qualquer forma, Jesus dá para ele a revelação do evangelho que não deu para ninguém. Ele dá para ele uma mensagem e ele divide essa mensagem em duas partes, porque ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino, e aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino. O reino de Deus, Jesus disse, está em nós. E ele fala, e ele relaciona o reino de Deus com o Espírito Santo, porque ele diz que o Espírito Santo está convosco e estará em vós, dentro de vós. A maior experiência, a mais sagrada, a mais sublime, a mais poderosa, que não pode ser feita, não pode ser produzida, o homem pode imitar os dons, o homem pode imitar muitas coisas, mas não tem jeito dele imitar o novo nascimento. Santo Deus. Em João capítulo 1, eu estou abrindo aqui para ler, fala de Jesus. Agora, o próprio apóstolo João, descrevendo, ele diz que ele estava no mundo e o mundo foi feito para ele, por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que creem no seu nome. Esse poder para ser feito filho de Deus, o que o Deus, eu também amo esse versículo, Luiz. Esse poder que o Davidson entra para tomar um banho e ele sai um novo homem. Eu tenho falado de Jesus com aquele rapaz que te ligou, o Samuel. Tremendo. Você conhece ele de onde? Conheço ele de Belo Horizonte. A gente tem um grupo chamado Escola de Transformação no WhatsApp há alguns anos. E esse rapaz indicaram ele para esse grupo. Nós fizemos amizade, nós já encontramos com ele. Ele era da igreja Maranata, muito desejo de... Enfim, muito religioso. Ele fala isso. Religioso, sabia de tudo dos pais, aquela tradição enorme. Do mesmo modo que eu herdei essa tradição, que a maioria de nós aí herdamos, o Clóvis, né? Coisas boas e coisas que não são tão boas. E ele esses dias, essa semana, foi quando eu te pedi para ele te ligar, né? Ele ligou, mas parece que ele estava em transe. Porque ele, Josimar, eu não entendi o que você falava. É impossível. Agora eu estou entendendo. E dava uma crise de choro, chorando, maravilhado. Eu agora estou vendo, eu agora estou enxergando. A minha vida foi transformada, eu não sei, eu não consigo descrever o que eu estou sentindo. E interrompia e chorava. Ele encheu o meu WhatsApp de mensagem. Aquela pessoa que estava descobrindo o que aconteceu com ele depois de tantos anos, depois de orar, depois de frequentar a igreja, depois de pregar. Ele viveu tudo isso. Ele agora ele tinha nascido de novo. O poder de ser feito filho de Deus. A saber, olha só. Aqueles que creram. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem. Esse crer no nome não é saber sobre Jesus, não é ter conhecimento de Jesus. E esse Jesus que às vezes nós conhecemos não é nem o Jesus da Bíblia, mas ele está falando aqui do Jesus que é a verdade. De Jesus.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esse é o novo nascimento. E Tito, ele descreve isso da seguinte maneira, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia. Segundo a sua misericórdia, você vê as coisas acontecendo, você vê esse negócio do coronavírus, e chegou bem perto de nós, pessoas que nós conhecemos, irmão de pastor, famílias, gente bem perto de nós, né, que estão falecendo. E isso é muito triste. Você já pensou? Misericórdia. Agora, você vê um mundo em polvorosa, você vê, por exemplo, Cisneiro, você vai lá, você vai ver a cidade de Pacata, você anda pelas ruas. Como é que eu posso ver o reino de Deus nesse lugar? Como é que eu posso ver o reino de Deus no centro de Boston? Como é que eu posso ver, você vai em Nova York, lá em Manhattan, você está aí perto, Nilson, como é que eu posso ver o reino de Deus? Onde está o reino de Deus aqui? É esta capacidade de você ver Deus e Jesus em qualquer lugar. Eu vejo Jesus no meu escritório, eu vejo Jesus quando eu estou subindo a escada, eu vejo Jesus quando eu estou andando, eu vejo Jesus quando eu abri a porta e o sol está brilhando, eu vejo Jesus quando ele está chovendo. É essa capacidade interior profunda de ver, além do que eu estou vendo, o Deus que age, o Deus que opera, o Deus que é poderoso e que está perto de mim. Esse nascer de novo precisa acontecer. Eu vou falar uma estatística que eu falo baseado na experiência e de observar, porque você disse aí que pelos frutos se conhece a árvore. Não tem jeito, a gente só tem capacidade de ver aquilo que os nossos olhos alcançam. E você disse que a pessoa nasceu de novo e comparou com a árvore boa, né, que dá bons frutos. Jesus falou sobre isso, que você conhece as árvores pelos frutos. 80% dos membros da igreja não são nascidos de novo. Porque o nascido de novo não pode viver no pecado. Está lá em 1 João, capítulo 3. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele não vive fofocando, ele não tem ódio no coração. Se tem mágoa no coração, se não perdoou, não é nascido de novo. Você está sentindo a bênção, você está sentindo arrepio. Deus está te alcançando com a misericórdia dele. Você está no processo, não gosto da palavra processo, porque ela não tem na Bíblia, mas você está na metamorfose, você está na transformação, essa palavra... Metamorfose. Tem metamorfose? Tem metamorfose? Tem. Metamorfose. Essa metamorfose, que a palavra chama de transformação, que está lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. A transformação que você pega o cacum. Não, metanoia é outra coisa. Isso aqui é metamorfose. Pode continuar a transformação. Metamorfose. Metanoia é outra coisa. Então, essa metamorfose, essa transformação que pega o casulo, aquele bicho horrível, aquela larva, aquele trem gosmento, que ele esbarra num galhozinho de uma árvore, ele cola ali, aí, de repente, começa aquela modificação, e isso vai acontecendo, ele vai se transformando, e aquele casulo horrível, de repente, começa a surgir algumas cores, e ele vai, de repente, ele desabrocha e sai aquela borboleta mais linda. Amém. Essa é a operação que Deus faz. Não tem jeito de Deus pegar o Josimar que pode ter nascido num lar evangélico, que pode ter tido o tataravô, já conhecia Jesus, não faz diferença. Você e eu temos que nascer de novo. Nascer de novo como? Não tem jeito, porque ninguém faz isso. Eu não faço isso, você não faz isso. Não tem jeito. Não tem. Eu quero, mas eu não tenho jeito. Eu quero agradar a Deus, mas eu não consigo. Eu quero gostar de orar, mas eu não consigo. Eu quero ler a Bíblia, mas eu não consigo. Não consegue, porque não é nascido de novo. Porque aquele que é nascido de novo, ele tem prazer nas coisas de Deus.
Então, o que é que eu tenho que fazer? Aí vem o que o Luiz falou, a metanoia ou arrependimento. Eu começo a entender com a minha mente, com o meu entendimento, que a falta de perdão é pecado. Que fofocar é pecado. Que falar mal dos outros é pecado. Que irar com aquela ira, com ódio é pecado. Aí você começa a ser transformado, mudado, perdão, na sua mente, e aí você clama, Senhor, eu preciso nascer de novo. Cada um desse grupo, cada um de nós, tem que clamar desesperado. Eu tenho que nascer de novo, Senhor, eu não posso. Só o Senhor pode. Olha o que é que ele diz. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, que o Nilson falou. Não adianta o que você fez ou o que você faz, não adianta. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. A palavra regeneração é um novo nascimento, é uma renovação total. Aqui estava o Davidson antes de entrar no banheiro. Quando ele entra e toma banho, aquela água do chuveiro deve ter feito um bem tremendo. Quando ele sai do banheiro, já não é mais o Davidson, é outro. Não é pegar uma pessoa e fazer uma reforma nela, dar uma maquiagem. Não tem jeito. Nascer de novo é você morre e acabou, não tem mais jeito. Aí não tem mais ninguém. Acabou, virou pó. Não é do pó que eu vou ser ressuscitado no dia da ressurreição. Tem gente que pensa que vai ressuscitar do mesmo jeito. Não vai. Acabou. Isso aqui vai acabar. Nós vamos nascer com o mesmo corpo de Jesus. Morre o Josimar e nasce Jesus da ressurreição. Todos iguaizinhos, clonados. Não gosto da palavra, mas é clonado. Essa renovação, esse novo nascimento, de onde vem a palavra Gênesis, que é o começo, o novo começo, né? Que é regenerar, é nascer de novo, mas não é nascer daquilo que você era, não é nascer daquilo da sua matéria-prima, é nascer de Deus. Você morre e nasce de Deus. É isso que a Bíblia diz lá em 1 João. Nós somos nascidos de Deus, nascidos pelo poder de Deus. O Espírito de Deus te faz nascer de novo. Eu não lembro quando é que eu nasci de novo. Eu tenho até uma teoria que eu nasci no ventre da minha mãe, eu acho. Mas isso também não tem na Bíblia, né? Mas, se nós temos o prazer das coisas de Deus... Eu preguei essa mensagem muitos anos atrás, eu prego lá em Belo Horizonte, acho que foi em 1993. E tinha um pastor da Igreja Quadrangular, 16 anos, Luiz. 16 anos. Aí nós fomos fazer um churrasco com esses colegas de seminário, e ele estava lá. E ele começou a chorar. Ele falava assim, ele ficava caído assim do lado, bêbado, pelo poder de Deus, e falou, o que está acontecendo comigo? Está igual o Samuel, que você viu no telefone. O que está acontecendo comigo? Eu estou nascendo de novo. Agora eu sei o que é nascido de novo. Já pensou? Um pastor, 16 anos pastoreando uma igreja. Um outro testemunho, o Davidson, não sei se conheceu, um amigo do Diogo, que era aqui da Toyota, de Westboro. Ele foi ministrar numa igreja aqui em Canérica e houve uma transformação extraordinária lá, quando ele começou a ministrar. A igreja inteira, e ele prega esta mensagem. Quando ele prega essa mensagem, o pastor foi para frente. Aí levanta o diácono, levanta o outro, levanta os velhos, levanta... A igreja inteira foi na frente para nascer de novo. Porque eles não entendiam o que era nascer de novo. Depois eu quero que você leia, vou sugerir, 1 João capítulo 3. 1 João 3 é a explicação de João 3. Você não pode entender João 3 se você não ler 1 João 3. Lá ele vai chegar agora. Eu estou doido, eu sei que ele está doido para chegar lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro, todo mundo conhece João 3,16, mas poucos conhecem
1 João 3,16. 3,16. Nisto conhecemos o amor em que ele deu a sua vida por nós. E nós temos que dar a vida por E nós. nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, esse mesmo amor. Sim, meu irmão. Josimar, eu concordo 100% sobre o nascimento aí. Você falando aí, o Espírito Santo levou minha mente em João capítulo 17, quando Jesus orou, não pelo mundo, pelo discípulo dele. Ali é bem uma oração sacerdotal. E também para aqueles que virão crer nele. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, ele não permanece no pecado. Mas se por aventura ele cair no pecado, a Bíblia diz que nós temos um justo, nós temos um advogado. Isso aí é forte. Deixa eu acabar de falar para você aqui. Porque não significa que eu nasci de novo, eu nunca vou pecar. A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não tem prazer no pecado. Porque se eu disser que eu não tenho mais problema com o pecado, eu tenho que jogar a Bíblia fora, que a Bíblia diz, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso. Então, o nascer, é aquilo que eu falei, vou voltar de novo lá. Nós precisamos de ter um encontro com a graça de Deus, porque se eu entender que por exemplo, se eu pecar no caso, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A Bíblia diz que o nosso acusador, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse 12, que ai daquele que vive na terra, porque o diabo veio até vós, ele é o acusador. Então, se por aventura você caiu e ai meu Deus, não, você pode ir lá que o sangue de Jesus está disponível para que Deus te levante. Você nunca mais tem prazer no pecado, mas pode ter uma possibilidade, se você cair, a graça de Deus vai te alcançar você. A graça de Deus vai te alcançar, porque, deixa eu falar para vocês aqui, o Josimar vai concordar comigo. Se nós fôssemos sinceros, todos que estão aqui hoje, todos, queridos, sinceros, eu creio que não tem nenhum ser humano que acordou hoje de manhã, pode levantar a mão e falar, Deus, hoje eu não pequei. Não tem, queridos. Porque a Bíblia diz que, por isso que eu falei que nós precisamos, esses encontros tendo que nós aqui agora, eu não sei, porque Deus me visitou 16 anos atrás e Deus falou comigo assim, enquanto você pregar graça e amor, você não vai ser preocupado com sinais na tua vida. Os meus sinais correrão atrás de você. O sexo, o dia que você sair da graça e do amor, não tem como eu usar você na totalidade. Então, nós precisamos entender. É por isso que hoje eu falei com o pessoal que hoje isso é um tema assim, porque eu tenho que ter muito cuidado, porque Deus ele é apaixonado, ele não tem prazer no pecado, mas ele é apaixonado com o pecador. Deus faz volta no mundo inteiro. Ele deixa as 99 ovelhas no deserto, não no aprisco, no deserto, e vai atrás daquela ovelha que está perdida. Então, nós temos que ter esse entendimento que é pela graça que nós nascemos de novo, e essa graça, mesmo nascimento de novo, tem que formar o caráter de Cristo na nossa vida. Esse é o propósito do Pai, formar o caráter 100% de Cristo. E isso vai acontecer quando isso vai acontecer? É porque nós vivemos numa carne que ela é podre, como o Josimar falou, ela é podre, essa carne ela é perversa. A carne, a Bíblia diz em Gálatas, que em Romanos 8 e capítulo 5 de Gálatas, a Bíblia fala que a nossa carne é uma luta constante, querido, é uma luta constante. Se eu for falar a verdade para vocês hoje, todos os dias que eu acordo, eu falo, Deus, misericórdia, eu quero fazer coisas boas, eu luto, eu perdoo, eu amo, eu não tenho mais tempo para ter perdão nem nada. Mas nós vivemos numa luta entre a carne e o espírito, entre o mundo. Nós vivemos num mundo caído, um mundo mal, um mundo perverso. Por isso nós temos que aproximar de Deus, ser apaixonado por esse amor, ser apaixonado por essa graça de Deus. Então, a mesma Bíblia diz que o pecado, aquele que nasceu de novo, o pecado não tem domínio sobre mim. Mas se por aventura você cair, o sangue de Jesus ele te cobre de todo o pecado. Você sabe por que o sangue de Jesus tem poder? Só por causa de uma coisa. Porque ele perdoa o seu pecado do passado, do presente e do futuro. A pergunta é o seguinte, ô Nilson, se eu pecar, o que vai acontecer é que você vai ter que sumir com as suas consequências.
Deus não tira a consequência do pecado do homem. Aquilo que você plantar, você vai colher. Se eu falo mal do pastor Josimar, alguém vai falar mal de mim. Se eu não perdoo alguém, alguém não vai perdoar. O que eu plantar, eu vou colher. Então, nós temos que ter cuidado. O amor de Deus, ele está acima, sobre todo o nosso interesse, acima das Escrituras, acima da Bíblia. Eu costumo falar que Jesus não é só a Bíblia, ele é eterno, ele é soberano. Ele está lá no Salmo 148. A deidade de Deus está no Salmo 148. Então, eu concordo em parte com o pastor Josimar, concordo com ele. Por isso que o novo nascimento... Deixa eu ler duas passagens das Escrituras. Uhum. A primeira está em 1 João, capítulo 5. Sobre o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Depois nós vamos conversar. Não. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Sobre João 10, nós vamos conversar pessoalmente. Não, João 10 é outra coisa. Vai conversar com 1 João 3:8. Não, 1 João, capítulo 1, versículo 5. Uhum. E esta é a mensagem que nele ouvimos e vos anunciamos. Aleluia. Que Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. Amém. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Uhum. E se andarmos na luz como ele na luz... 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Uhum. Que Deus é luz. Aleluia. E não há nele trevas nenhumas. Em Deus, exato. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Amém. 7. Mas, só um minutinho, por favor. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uhum. Aqui nós temos uma condição que ela é baseada, inclusive, naquilo que Jesus ensinou na oração que nós conhecemos, segundo a tradição, como a oração do Pai Nosso. Uhum. De perdoa-nos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Uhum. E Jesus explica, se vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderam, também vosso Pai não vos perdoará. Aí o texto diz assim, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, andar na luz é estar completamente desprovido de qualquer coisa. É falar a verdade, é ser transparente. Amém. O que eu penso é o que você... O que eu penso, você vai ficar sabendo. O que você pensa, eu vou ficar sabendo. Esse andar na luz é uma condição incontestável para isso. Se andarmos na luz, como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros. Amém. Nós só temos comunhão uns com os outros se nós andarmos na luz. Na verdade, aquilo que eu falo com o Davidson, com o Amarildo, com o irmão José Luiz, com o Jonatas, com o Elias, com o Luiz, é a mesma coisa que eu tenho que falar com o João. Ou seja, eu não posso ter reserva. Uhum. O que eu falar a respeito do Nilson é a mesma coisa que eu tenho que falar, que eu falo com o Amarildo a respeito do Nilson, e assim por diante. Olha só. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Agora, 1 João 3. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhecem a ele. Olha que coisa tremenda. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Agora, olha só. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, na sua vinda, não é só a vinda de Jesus, não é só ele que manifesta, a gente sabe de Romanos 8 que é a manifestação dos filhos de Deus também,
Seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Qual é isso, Colossenses também? Qual é a esperança que nós temos? A esperança é que, embora nós já sejamos filhos de Deus agora, nós já somos, mas nós já somos semelhantes a ele e seremos semelhantes a ele quando ele se manifestar. Então, a nossa esperança é fortíssimo. A nossa esperança é ser como Jesus é. Quando eu lembro de Jesus, eu vejo Jesus lá em Apocalipse 1, João vira e vê Jesus. O que João viu? Ele viu o seu rosto brilhando como o sol ao meio-dia. Aquele resplendor, os seus pés como latão reluzente. É assim que nós seremos. Olha que coisa tremenda. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Eu não tenho, presta bem atenção, hein, para vocês não confundirem. Eu não tenho nenhum pecado mais. Você não tem nenhum pecado mais, porque Jesus já tirou. Está aqui no texto. 2 mil atrás. Uhum. Isso. Qualquer que tem nele essa esperança, purifica-se a si mesmo, o pecado é iniquidade, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Em quem? Em Jesus não há pecado. Qualquer que permanece nele, eu permaneço em Jesus, que não tem pecado. Então, eu permaneço em ele, não tem pecado, e ele trabalhou, e ele fez uma obra para tirar os meus pecados. Agora, olha o que o texto diz. Qualquer que permanece nele, não é... A diferença, Osmar, se você me permite, é que eu tenho visto o pessoal falar assim, não, eu sou como Jesus, eu não tenho pecado mais. Isso é uma doideira que está no Brasil. Isso é loucura. Isso é uma doideira que está no Brasil. Eu permaneço em Jesus. Isso aí. Isso é uma doideira que está aí no Brasil. Um tal de Vitor Azevedo que está fazendo essa bagunça aí. Vitor Azevedo. Então, qualquer que permanece nele, tem que permanecer nele. Não vive pecando. Qualquer que vive pecando não viu nem o conheceu. Está explicado. Então, o pecado, na vida do nascido de novo, é um acidente. É isso aí. É isso que eu quero falar. É um acidente. Você convida a pessoa para vir na igreja, aí chama ele lá no altar. Tem altar, né? Vem cá no altar. Aí a pessoa vai lá no altar. Aí ora confessando os pecados. Aí no outro domingo você faz o mesmo apelo. A mesma pessoa com o mesmo pecado vai lá na frente. Não é nascido de novo, irmãos. Olha só. Filhinhos, qualquer que permanece nele não vive pecando. É possível alguém ficar sem pecar 30 segundos? É possível. É só viver em Jesus. É só viver em Jesus. Então, é possível que alguém viva sem pecar 5 dias, 100 dias. Mas não é isso que te dá a salvação. A salvação não é porque você deixou de pecar. A salvação é porque você está nele. Em Jesus. Você permanece nele. Olha só. Isso aí é precioso. Isso é precioso. É o texto que eu mais amo ensinar. Quem comete o pecado é do diabo. Esse cometer o pecado é aquele que continua na permanência do pecado. Ele não é adúltero, ele é santo. Aí ele cometeu um adultério, é diferente. O adúltero só comete adultério. O santo só pratica justiça. Olha só, quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Aí, hoje um irmão estava conversando comigo sobre esse negócio de ser duro, né? Não, o Luiz Hermínio estava falando não sei se você viu. O Luiz... Espera só um pouquinho, irmão. O José está aí também. Amém. Só um minutinho, irmãos. Só um minutinho. Espera aí. Zimar, querido, eu estou numa reuniãozinha aqui com a minha turminha aqui agora. Depois eu te chamo aí. Então, irmão, é ele, por falar nisso. Aí o Luiz Hermínio virou e falou assim, que ele conhecia o Greg McNutt.
coincidentemente, eu até atendi a mulher do Greg McNutt. Você conheceu, Luiz? Então, eu conheci, é um profeta que tinha no Brasil. E o cara era duro, era casca dura. Ninguém aguentava a mensagem dele. Ele ia nas igrejas e ninguém suportava. Aí o Luiz estava falando que ele sentou muitas vezes, por causa do ministério dele profético, que ele deixou muitas palavras de Deus, e a pessoa só vai entender o profeta depois que morre, depois que ele morre. Olha que coisa mais dura do que isso. Olha que coisa pesada. Eu vou falar mansinho para não ficar pesado. Eu vou falar igual o João. Vou tentar, né? Quem comete o pecado, irmãos, é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Eu estou igual a Valdívia. Lembra da Valdívia? Irmãos, essa é a verdade. Não tem jeito. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer, pulverizar. Desfazer é pulverizar, transformou em pó. Porque o diabo, tem crente que só fala em diabo. Que diabo, rapaz? Diabo é pó. Diabo não vale nada, diabo está acabado, não tem demônio, não tem ninguém, não tem principado, não tem potestade, não tem nada. É tudo pó, 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 pó. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. A semente, a palavra, Jesus permanece nele. E ele não pode viver no pecado porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça, eu acho que o carro pega aqui, ó. E não ama seu irmão. Não é de Deus. Se você não perdoou, você não é de Deus. Você está muito bonitinho, você canta lindo no coral, você canta na igreja, você faz tudo lindo, mas você não é de Deus. Porque aquele que não ama não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Por que você está maravilhado quando você é perseguido? Por que você é maravilhado quando falam mal de você? Por que você está maravilhado quando acabam com a sua reputação? Por quê? Nós sabemos que passamos da morte para a vida. Olha que coisa tremenda. Nós passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Meu Deus! Quem não ama seu irmão permanece na morte. Quem não perdoa permanece na morte. Não tem jeito, é a palavra. Qualquer que aborrece a seu irmão, misericórdia, é homicida. Uhum. É o assassino, traficante lá da Rocinha. É a mesma coisa. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos seus irmãos. E é isso que o Davidson andou ministrando aí, eu estou sabendo, que está aqui, ó. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe cerrar as suas entranhas, Isaías 58, como estará nele o amor de Deus? Aí ele termina com um tiro de misericórdia. Ele vem com a bazuca assim, ó, o cano dessa largura, assim, com um cartucho desse tamanho, e ele encerra o assunto dizendo o seguinte: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Pastor Salom, faz um favor para mim aí, que tremenda ensinança. Lê para mim 1 João, capítulo 2, versículo 1. Você passou para o terceiro, fica no capítulo 1 João, capítulo 2, versículo 1 para mim. Dá uma explicação, por favor. Eu gostaria, se você ficou muito bem, por favor. 1 João 2, versículo 1. Esse texto é tremendo. De 1 João, capítulo 2, versículo 1. Deixa eu falar. Esse mesmo contexto que você falou em meus filhinhos, né? O mesmo autor falou meus filhinhos. Lê para mim agora o capítulo 2, versículo 1. Olha o que ele está dizendo. Meus filhinhos, isso. Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Aleluia. Deixa eu dar uma dica para os irmãos, para esclarecer de uma vez por todas.
O meu pai, que é o melhor amigo do irmão Zé Luiz, os dois eram os melhores amigos, o meu pai, ele vinha para mim com uma correia deste tamanho, dessa largura, e me batia quando eu era menino. Até hoje eu estou fazendo cura interior. Estou precisando de oração para curar a mágoa do meu coração, porque ora por mim, estou até tremendo. Ele fazia na ignorância dele, sim, mas ele fazia por amor. Irmãos, está cheio de amor na igreja, sim. Oh, meus irmãos, a paz do Senhor. Oh, meus irmãos, o cara precisa de uma carona, igual você citou aí, e o carro não está disponível. Quantas vezes eu saí a pé pregando na igreja lá, que nós começamos uma nova gameleira, subindo o morro e descendo o morro, lá do outro lado, com a Cristina e o Tiago pequenininho, não tinha um para dar uma carona, cada um entrava no seu carro, não precisava me levar em casa, não. Só atravessar comigo, nunca. No dia que eu comprei um carro, ninguém mais foi para casa. As senhoras, as velhas, nunca mais foram para casa a pé. Aleluia. Esse é o evangelho. Simples, então, amor não é você falar bonito e agir errado, não. Amor, o melhor seria que todo mundo fosse igual a Valdívia. Eu conheci a Valdívia, o Davis conhece. Ela entrou em contato comigo esses dias. A Valdívia era assim: oi, pastor Josimar, você é tão lindo. Que coisa mais linda, meu irmão. Do mesmo jeito, Davis. Estou contato com ela do mesmo jeito. Aí a gente brincava com ela e falava assim: você já viu a Valdívia expulsando demônio? Aí ela falava assim: ô, demôniozinho, por favor, não machuque ele. Saia, por favor, vai embora. A gente brincava assim, de tanto amor que ela mostrava. Mas nós na igreja, principalmente líderes, homens de Deus, precisa ser forte, maduro. Você não pode falar as coisas com alguns irmãos que eles ficam tudo... Não, eu tenho que ter graça com o Samuel, que nem é tanto assim. O Samuel aí do David já está grande, já aguenta umas pancadas. Porque nós vivemos, irmãos... Se você crê que nós vivemos nos últimos dias, não é hora de brincar mais. É hora de santidade, irmãos. É hora de fazer a obra. É hora da gente despertar. Aleluia. É hora de ver a glória de Deus se manifestando. Isso. É hora, irmão. Aí não me toca. Quantas vezes eu já pedi perdão aos outros na igreja? Não é nada, eu sei. Mas eu amo vocês. Eu quero que a verdade entre dentro de vocês. É o que está no meu coração. Agora, olha só o que a Bíblia diz. Agora, o João. Meus filhinhos. Estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado. Aquele que está ao nosso lado, é a palavra, Paráclito. Aquele que vem para me assistir. Ele não vem para me assistir, não é na hora que eu ligo para ele, marco uma consulta, não. Ele não vem me assistir quando eu estou em necessidade e vou lá conversar. Não, vou marcar uma audiência, não. Esse advogado, ele não vem quando eu preciso, não. Ele já está do meu lado. Ele já está do seu lado. Ele já está presente. Ele já está conduzindo você para você nem pecar. Mas quando escapole e você peca, eu peco, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Esse advogado que está com o Pai é o mesmo advogado que está em mim. Quando ele fala o advogado Jesus Cristo, é o mesmo advogado Espírito Santo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Vou introduzir uma coisa que talvez alguns não viram. Nós não precisamos pedir perdão a Deus. Não tem um versículo no Novo Testamento que diz que eu tenho que pedir perdão a Deus. Se você quiser, pode até pedir, não está nada errado com isso, não. Mas o ensino do Novo Testamento é que o pecado você não resolve pedindo perdão. O pecado você não resolve pedindo a Jesus para te perdoar, não.
O pecado você resolve confessando e abandonando. Aleluia, é isso aí. Esse é o ensinamento. É isso sim. Porque o cara está pecando, me perdoa. Agora o Joshua descobriu. O Joshua, agora meu neto, ele faz uma coisa errada, aí a gente zanga com ele e fala assim, just kidding. Não, eu só estou brincando. Tá na natureza do menino. Você chama atenção, faz uma coisa errada. Não, vovó, eu só estou brincando. Eu só estou brincando, é a desculpa dele. Todos nós temos isso. Agora, o que Jesus falou em 1 João é, se pecarmos, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E o que a Bíblia ensina, e isso é a graça, em Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5, é que ele, citando Salmo 32, feliz é o homem a quem Deus não atribui maldade, em cujo espírito não é engano. Deus olha para você, ele não vê um pecador. Deus olha para você, ele vê o santo que ele te transformou. Ele vê o justo que ele transformou. A Bíblia diz que nós somos justos, nós somos santos, nós somos filhos de Deus. Não é um filho de Deus abaixo de Jesus, não. É da mesma natureza. Assim como ele é, nós somos. Esse ensinamento que precisa ser ensinado. Nós somos como Jesus. Não é que eu sou Jesus, que eu agora posso fazer o que eu quiser. Não é isso. Aquele texto que diz onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 6, 23. Romanos 6. O pessoal está me chamando, irmãos, para outra live aqui. Vou terminar. Quando Jesus abundou o pecado, superabundou a graça, Romanos 6, né? Uhum. Aí, Romanos 6 ou Romanos 7? É isso mesmo. Aí, irmãos, então a graça, já que a graça é que me salva, eu posso viver pecando. Esse cara não entendeu nada. Ele não tem noção do que ele está falando. O que está falando é o seguinte, é que a graça é que te dá capacidade para viver a vida que Jesus viveu. A graça é que te dá poder para você não pecar. A graça é que te levanta de novo se você pecar. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Se nós entendermos isto e nos curvarmos diante desta verdade, pedimos ao Senhor, Senhor, venha operar na minha vida. Venha operar na minha vida, Senhor. Venha transformar o meu ser, porque eu não dou conta. Não há nada mais extraordinário. Cego curar, eu já vi. Paralítico andar, eu já vi. Morto ressuscitar, eu já vi. Eu já vi isso tudo. Tanto com outros ministrando e comigo ministrando. Nada disso, absolutamente nada disso se compara do que uma vida que nasce de novo. Amém. Esse é o maior milagre, mais poderoso que existe. E, infelizmente, a igreja não celebra isso. A igreja celebra a cura, a igreja celebra sinais, a igreja celebra tudo, mas não celebra uma pessoa que estava morta nos seus pecados, totalmente destruída por causa dos seus pecados, e Amém. O Senhor levanta e transforma num santo, meu irmão. Não tem nada mais precioso que isso, não? Só tem festa no céu, Salum. Só tem festa no céu com pecador que se arrepende. Se não tiver pecador, não há festa no céu. Não tem. Aqui... Cura não dá festa no céu. Salum, só um pouquinho. Eu fui numa igreja uma vez, eu perguntei, tá todo mundo aqui é crente? Então eu falei, pastor, não tem mensagem. Sou pastor, vou sentar e preguei. Como é que é? Eu fui numa igreja há pouco tempo agora, igreja grande, para trazer uma mensagem sobre santidade. Aí eu perguntei todo mundo lá, eu ia falar uma coisa lá, falei, tá todo mundo aqui é crente? Aí eu falei, pastor, eu quero vir só para ouvir, sou prego, eu sou o pastor da igreja, eu não quero pregar não. Todo mundo já salva, beleza. O pastor não entendeu nada, falou, pastor, aí o pastor ficou assim, irmão, não tem nenhuma mensagem para pregar, não tinha nenhuma pessoa. Eu falei, não tem nenhum convidado de visita, não? Eu falei, estou aqui no lugar que Deus quer. O pastor olhou para mim, você está doido? Eu falei, não estou doido, não. Eu estou andando, eu estou procurando se tem festa no céu. Se não há festa no céu, eu não quero nada. Ô Luiz, Oi. O
essa mensagem de santidade, sabe qual é a mensagem de santidade da igreja? Que você tem, sabe qual é a mensagem de santidade que você tem que ser santo? Que o povo anda com a cabeça com um jugo nas costas. Você tem que ser santo, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar 3 dias, 3 horas. Você tem que jejuar. Porque a santidade, você tem que vigiar o que você fala. Isso não é santidade, isso é legalismo. Você já é santo, meu filho, porque Jesus é a nossa santificação. Aleluia. A obra da santificação de Jesus na minha vida que me leva. Sem Glória ele, a Deus. É por isso que eu não blasfemo, é por isso que eu não falo palavrão. Mas ensina os meninos, eu falo isso porque é verdade. Ensina os meninos. Eu achava que Deus tinha. A minha avó tinha um rolo de massa de pastel, de madeira. Quando eu era menino, eu achava que Deus tinha um rolo daquele pastel. Que ele ficava só esperando para eu errar, para levar uma cacetada. E as pessoas me diziam assim quando eu era criança: menino, não faz coisa errada, não, que Deus está te vendo, hein? Deus está de olho em você. Meu Deus! Jesus tem misericórdia. Que ensino desgraçado é esse? A santidade, ela está baseada no amor de Deus. A santidade está baseada na graça de Deus. A natureza de Deus é amor, a natureza de Deus é graça. E a santidade é a natureza de Deus. Então, amor, santidade, graça, é a natureza de Deus. E é por causa desta natureza que eu posso viver uma vida sem pecar. É por causa da natureza de Deus que eu posso seguir a paz com todos. Quem é a paz? Jesus. Quem é a santificação? Seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O povo está esperando ver Jesus quando ele voltar. Irmãos, seguir a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, é ver o Luiz e falar assim: eis aí Jesus. É ver o Deus e falar: eis aí Jesus, eis aí o Elias. O Elias é Jesus nesse sentido. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se você não tiver paz, se você não tiver andar na santificação, você não vê o Senhor. Mas não é ver o Senhor que está sentado no trono, não. É ver o meu irmão e ver Jesus. Esse é que é o Evangelho. O texto de Hebreus não fala ver o Senhor quando ele vir, não. Então, esses ensinos, eu oro, meu irmão, eu tenho que ir, a paz. Vai lá, Deus. Tá forte. Tá forte. Aleluia. Sabe, querido, ô Nilson, Esse- eu estava lendo esses dias um texto. O que me preocupa nessa legalidade toda, o que me preocupa, irmãos, tentem absorver isso aqui. A Bíblia diz assim, ó: não julgueis, não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida em que medides. Se você manifesta graça, Deus vai se manifestar o que para você? Graça. Se você manifesta amor, Deus vai manifestar amor para você, cara. Agora, se você só manifesta giló, pimenta, né? Se você só manifesta ácido, Deus vai manifestar isso para você, amado. A lei da semeadura, ela cai aí, Nilson. O que você manifesta para o seu irmão que tá fraco? É julgamento, é juízo, é chicote? Deus vai retribuir isso. Isso é muito forte, querido. Sabe, a Bíblia diz que tudo que nós semeamos, nós colhemos. Qual versículo que vem antes? De Deus ninguém zomba. Não. Yes. De Deus não se zomba. Então, que o Espírito Santo toca no seu coração hoje, você começa a querer manifestar graça. Amor, nem sempre é fácil, irmão. Nem sempre é fácil. Então, os irmãos não. Vai, Jesus, deixa Jesus te mudar, miserável. Mas nem sempre é fácil. Mas eu estou aprendendo isso nesse grupo aqui demais, a manifestar amor, manifestar graça, manifestar perdão. Deus está arrochando esse vaso aqui com força, mano. Queridos que estão ouvindo o Luizinho, ouviu o Josimar, estão ouvindo o Deismo, ouvindo eu, pelo amor de Deus, presta atenção para falar para você aqui. Eu vou começar a chorar. Quando você ver eu começar a chorar, porque está muito profundo o negócio, tá? Hoje está forte. Não importa como você está aí agora. Se você cair em si, o braço do Pai está, velho. Aleluia. Não importa a situação que você está.
Se você cair em si, tem um anel para você. Aleluia. Não importa a situação que você É. está. Talvez você não entendeu muito aí. Tem um sapato preparado para você. Aleluia. Não importa como você está. Deus já matou o cordeiro e quer fazer isso. Aleluia. Ele já matou o cordeiro para você. Talvez você está aí, eu não tenho lugar para estar nessa... Queridos, deixa eu falar para vocês. Por isso que eu comecei a entrar com uma graça, eu não consigo... eu entendo, eu não sou nada, não posso fazer nada, não sei nada, não quero saber de nada. Se não for Deus, tudo é em vão. Amém. Tudo tem que começar nele e acabar nele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é o que começa a obra e vai até o final. Pedro negou ele 3 vezes. Aleluia! Ele foi atrás de Pedro. Falou, Pedro, eu te amo, cara. Vem aqui, está comigo. Se tem a maior diferença do cristianismo de toda outra religião, sabe qual é? Grava isso e falar para vocês. Jesus não desiste de ninguém. Ele não desiste. Por isso que a mão dele está lá crucificada lá. Ele está com braços abertos, ressuscitado, está no trono, a glória de Deus. Então, Davis, amado de Deus, amada minha alma, por isso que eu pedi um salão, lê o capítulo 2, filhinhos, há um Deus, há um advogado. Aleluia. A santidade não é sua, a santidade é de Cristo, ele já santificou. Eu me santifico a mim mesmo para que vocês sejam santificados. Isso. Então, todos que estão me ouvindo aí, eu não quero saber onde você está. A única coisa que você precisa, pelo amor de Deus, eu me perdoa, eu pequei de novo. Você não precisa disso. Que o Espírito Santo pode levar você e falar assim, cair em si. Que o Espírito Santo leva você a cair em si. Aí você vai entender a bondade. Isso. Porque você vai tentar fazer, não vai conseguir nada. Hoje eu vou fazer. Igual o Davis deu um testemunho aí de uma pessoa que falou, não, eu vou perdoar o máximo. Você falou um negócio assim com uma pessoa muito amada em tua vida. Falou, não, eu vou até no final, eu vou forçar para perdoar. E depois falou, não é assim não, deixa eu ficar. Lembra dele? Fala esse testemunho. Lembro. Não, teve eu não vou falar quem é. Não, pelo amor de Deus. Eu conversando com uma pessoa que é muito amigo meu, muito amigo meu, e ele estava numa situação complicada por causa de uma falta de perdão já por alguns anos, né? E né, a falta de perdão, a questão é isso. Eu vou abrir um parênteses nisso aí, a questão é que a gente acostuma com a situação da vida da gente, a gente costuma assim, por exemplo, a gente cria uma rixazinha, e se a gente não cuidar, essa rixazinha vai crescendo. Ela vai ficando... A erva daninha. Isso. E você já viu falar da erva de passarinho? Não sei se você já viu falar, já sabe o que é. Erva de passarinho, um pé de laranja, o passarinho lá vai, faz o cocô lá e deixa uma sementinha. E a sementinha cresce. E se você arrancar e deixar um pedacinho dela, ela continua. E vai crescendo, daí porque ela mata a árvore. Ela mata a árvore e danifica muito a árvore, chamado de erva de passarinho. A única forma de consertar quem é da roça, e todo mundo é da roça, vocês sabem, qual é a única forma de tirar a erva de passarinho da árvore? Porque de acordo com que ela vai passando de galho em galho, ela planta a raiz dela lá. Olha só, eu estou dando esse exemplo. Ela planta, ela põe a raiz dela e ela cola a raiz no galho assim. Aí você arranca, deixou aquela raizinha dela ali, brota de novo. Aí você botou ela de novo, então ela vai espalhando para todos os galhos. A única forma, Maurício, não sei se você conhece, acho que você não conhece, de se matar a erva de passarinho é cortar os galhos da árvore. Tem que podar ela todinha, sabia? Vira e mexe, meu pai faz isso lá com as ervas de passarinho, que posam demais. E depois que tem erva de passarinho no quintal, olha só, depois que tem erva de passarinho no quintal, o passarinho vai lá, come a sementinha, leva para o outro, leva aqui, em todos os quintais estão cheios de erva de passarinho. A mesma coisa é a falta do perdão. Sem você perceber, aquilo vai criando raiz, vai criando. No final das contas, você até acostuma com a falta de perdão, com a inimizade, e já fica sendo uma pessoa rejeitada por você. Falando em perdão, né? Já fica uma pessoa rejeitada por você um bom tempo. E esse amigo meu, conversando sobre esse assunto, já tinha 20 anos. A erva de passarinho estava lá um tempão, há mais de 20 anos. E aí, depois de tanto
conversar, né? Ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de tudo para isso para essa pessoa não me incomodar mais. Vou fazer de tudo para evitar problema. Eu vou me esforçar para não ter problema. Eu não vou discutir, eu não vou brigar. Se me falar alguma coisa, eu vou ficar quieto. Eu finjo que não ouvi. Aí eu falei assim, meu amigo, não dá para você fazer isso. Você vai se cansar na primeira semana, no primeiro mês. E aí, quando você se cansou, tentou segurar isso, se esforçar por um mês, quando você estourar de vez, aí vai causar um brigão e vai ser pior do que antes. A única forma, e hoje eu ministrei isso, irmão Nilson, para uma moça lá, o Romarildo está aí, né, Marildo? Eu ministrei isso hoje para quê? Para um amigo do Romarildo lá hoje. Falei exatamente sobre isso. Cadê ele? Tá aí, ele sumiu. Tá aí. Tá A única forma de você liberar o perdão é amando. Porque depois que você amou, você amar a pessoa, você não precisa fazer esforço, você não precisa de evitar brigar, você não precisa de evitar, não. Se a pessoa vem te dar um tapa, meu amor, meu amigo, tal, é o fato de Jesus na cruz. Jesus vendo o povo, depois de ter sofrido aquilo tudo, ele fala, pai, perdoa eles, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo, não leva mal com eles, não coloque esse pecado sobre eles, não, porque eles não sabem o que faz. Então, o perdão, o conserto do perdão é o amor. Tá, mano. Tem mais alguém? Cadê? O Denis tem, não? O Jean? O Denis está veio agora há pouco. A internet deles lá está muito ruim de Cisneiro, irmão Nilson. Tua família está aí também, não, né? Nenhum da tua família. O Elias está aí, Eu não vi ele aqui hoje, não vi o Elias, saudade dele. Está aí o Elias. Eu ia falar com ele. Eu estava com ele aí. Senhor, meu irmão. Opa! Aleluia! Cadê o balde? Aleluia! Fala com a gente. Solta a palavra. Fala com a gente. Rapaz, já que tem oportunidade, Josimar falando aí sobre seguir a paz com todos, a santificação, se é fome, ninguém verá o Senhor. Ele falou que a gente tem que ver Jesus, os irmãos, né? Eu liguei numa outra passagem, que uma certa vez os discípulos viraram para Jesus e falaram assim, Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim, rapaz, mas tem tanto tempo que eu estou convosco e vocês ainda dizem para mim, mostra-nos o Pai. Não pense que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quem vê a mim, vê ao Pai. Crede ao menos pelas mesmas obras. Olha aqui, crede ao menos pelas mesmas obras. Então, quer dizer, as suas obras, se você quiser demonstrar Jesus através de você, espelhar Jesus, as suas obras devem ser iguais às obras de Jesus. E Jesus falou, vocês farão obras iguais a essas e até mesmo maiores. Então, se nós somos lavados, nós somos nascidos de novo, nós espelhamos Jesus. Isso. E as nossas obras têm que ser as mesmas obras de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E a Valquíria? Fala bem aí, Valquíria. Fala aí, concordou aí? Fala com nós alguma coisa aí. Dá uma palavra também. Querido, eu gosto de ouvir. Eu falo que eu dei, me pergunta aí, manda eu falar. Mas quando eu tenho vontade de ouvir todo mundo, esse povo lindo, maravilhoso. Eu não sei se é a prima do David aí, que falou logo no início sobre a introdução da luz do Nicodemo. Eu gosto de ouvir vocês aí. Eu quero ouvir. Eu quero aprender. Vocês têm coisas também. Hoje eu não vou falar, não. Eu só estou ouvindo. Olha só, bem rapidinho aqui. Hoje o seu esposo maravilhoso, um homem bonito, tremendo, um homem bonito. Eu estou apaixonado por esse homem. Mas ele é seu, eu estou apaixonado com ele. Eu sou apaixonado por todo mundo. Eu sou um menino maravilhoso aí. O sorriso dele deixou eu feliz. Ele estava falando comigo, eu percebi que a gente começou a ficar empolgado. O Espírito Santo falou comigo assim: lembra aí, Nilson, ele tem uma visita especial, desliga aqui, senão o Luizinho está lá. Falei, meu amado, me perdoa, volta lá para essa visita aí, agarra em São de Deus, desliga. Volta lá que o Luizinho tá aí, pelo amor de Deus, ele é tua visita hoje, cara. Eu falei, você é meu amigo, ele voltou correndo para lá. Fala aí. Amém, irmão. Aleluia. Que coisa boa. Amado. Fala, Solange. Solange, fala. Aí, Solange, cadê ela? Tá aí, Solange? Quem tá aí? Fala, amados, não tenha vergonha. Deixa eu te falar. Oi, eu tô aqui. Hoje eu só tô aprendendo. Eu sei, mas deixa eu te falar para você. Você sabe como que a gente aprende?
A gente aprende a dispor no nosso ponto, a gente aprende aceitando a identidade que Deus nos deu, não podemos ficar tímido, porque às vezes tem uma pessoa que conhece muito, ou não. Todos nós, queridos, você não imagina a menina amiga do Davis, não sei se é prima, cada um de nós tem coisa extraordinária. Por exemplo, se eu, o Davis, agora, e o irmão dele, o Elias, a Valqueira, deu um acidente agora, e nós vimos o mesmo acidente, mas quando vem a perícia, vai perguntar ao Davis assim, o Davis vai falar a mesma coisa, porém da maneira que Deus criou ele. Por isso que existem os 4 evangelhos na Bíblia. É a mesma coisa, porém com visões diferentes. Então, vocês têm coisas tremendas. Cada um de nós tem a santidade, tem a graça de Deus. A gente tem que aprender, o discípulo aprende. Então, fala vocês, não se intimida. Aquilo que você falou, Deus já provou na escola bíblica do reino, todo mundo já tem 10. Ninguém é desqualificado. Todo mundo está aprovado por Deus. O pouquinho que você conhece, você pensa que é um pouquinho, mas faz um efeito extraordinário, tá bom? Fala vocês aí, não tenha vergonha. Quando Deus manda falar, o que vocês entenderam? Fala aí pra gente aí, por favor. Pedrinho, Solange, alguma coisa. Parece que o Pedrinho tá pintando casa, parece que ele tá trabalhando. Tá trabalhando. Coloca meu marido para falar aí, Deison. Ele Aí, nunca Pedro. fala. Esse marido é tremendo. Marildo, cadê você, homem de Deus? Já ligou tudo lá. Fala, Pedrinho. O Pedrinho tá aí, ó. Pedrinho, fala com a gente. Está no trabalho? Tô no trabalho ainda. Tem trabalho para mim aí? Tem trabalho para mim? Papai tá comendo, ué. Papai tá comendo. Olha o patrão como é que fica aí, ó. Opa. Camisetinha vermelha. Olha como é que tranquilidade dele, olha. Ele é sócio. Aleluia, que bom. Fala, Pedrinho, que Deus te honra a tua vida, filho. Tá trabalhando aí, trazendo o reino aí no teu trabalho aí. Você tem alguma coisa que Deus falou, alguma coisa que você pode falar com a gente hoje? Fala com a gente. Eu só tô ouvindo agora, Nilson, só aprendendo. Ah, é? Só aprendendo, mas... Tá aprendendo nada. Tá aprendendo muito. Tá me ensinando aqui também. Você tá sozinho aí? Você tá sozinho no trabalho? Tá eu e o Thiago. Então, dá um beijo, um abraço, Thiago, para mim. Fala que Jesus ama ele, eu também. Tiagão, um beijo aí, cara. Tudo bom? Tudo bem, rapaz? Um abraço, tá? Fica com Deus, um abraço. Obrigado. Oi, irmão Nilson. Oi. Você está falando aí para a gente compartilhar alguma coisa? Eu estou estudando o livro de 1 Pedro e tem uma parte que eu marquei aqui na minha Bíblia, que não que eu nunca tivesse lido, mas quando a gente pega uma parte da Bíblia somente, você foca só naquilo ali e você lê várias vezes a mesma coisa, ela de alguma forma te chama atenção. Amém. E em 1 Pedro 4:7 fala assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Glória a Deus. Foi do 7 ao 8 que eu li. E assim, desde quando eu comecei a escutar, fazer parte, como eu falei aquele dia, quando o Pedro estava aqui comigo, que tem me edificado muito fazer parte desse grupo, de escutar e aprender um pouco mais de cada um de nós. Como você falou, aqui nós temos a liberdade, de falar com os outros, que nós somos todos iguais. Deus fala diferente com cada um de nós. A mesma palavra que eu ler, eu vou ter uma interpretação daquele texto, como se você ler, você vai ter uma outra interpretação, e é assim que Deus trabalha. Isso. Então, o que eu tenho aprendido muito durante esses dias é sobre o amor, e você fala muito sobre isso. Você fala muito sobre o amor, você falou que todos querem o batismo pelo Espírito Santo, o batismo disso, o batismo daquilo, mas nem todos querem ter o batismo do amor. E isso mexeu muito comigo, porque realmente é isso. As pessoas hoje em dia, elas querem ser batizadas de todas as outras coisas, menos o batismo do amor. Porque o amor, ele vai ignorar muitas coisas que a gente vê. Ele vai ignorar os maus tratos, ele vai ignorar os olhares,
Ele vai ignorar. Aleluia. Ele vai ignorar quando as pessoas te maltratarem. Ele vai te ignorar quando as pessoas te menosprezar. Ele vai te ignorar quando as pessoas disserem que você não é capaz. Então, assim, eu tenho aprendido muito com isso, com o batismo do amor, a unção do amor. Porque se eu aprender isso, eu vou ser diferente. Eu nunca vou ser melhor do que ninguém, mas eu vou ver as pessoas com outros olhos. Então, isso mexeu com a minha estrutura, desde quando eu comecei, né, a ficar mais firme aqui com vocês. E essa parte do livro de Pedro que eu li chamou muito a minha atenção, porque realmente nós estamos vivendo os últimos dias. O fim de todas as coisas está próximo. E nós temos que estar alertos e temos que dedicar oração mais do que nunca. Aleluia. E a gente tem que amar uns aos outros sinceramente. Aleluia! Como o pastor Josimar falou, muitas das vezes nós vivemos num ambiente que é muito fácil você falar, mas é muito difícil de você viver. Muitas pessoas te cumprimentam com a paz do Senhor, mas nem sempre aquela paz que ela está te cumprimentando é o amor que ela tem por você. Então, assim, nós estamos vivendo uns tempos que as pessoas usam máscaras. Elas falam muito, mas vivem pouco. Puxa, mas quando você é batizado com o batismo do amor, tudo muda. Tudo muda, já não importa mais o que as pessoas pensam de você. Já não importa mais o que as pessoas acham de você. Se elas te desqualificam, se elas acham que para você fazer isso ou você fazer aquilo, você tem que ter um nível de estudo alto. E Deus não me requer estudo nenhum para falar da palavra dele. Aleluia. Na palavra do Senhor, em nenhum lugar ele fala que eu preciso ter faculdade para ministrar a palavra dele. A palavra do Senhor fala que se eu abrir a minha boca, ele a encherá. O Senhor fala que ele usa quem ele quer. Então, para ministrar a palavra do Senhor, eu não preciso ser qualificado por ninguém, mas sim por ele. Glória a Jesus. Então, a unção do amor, esse batismo do amor está mudando a minha vida. Aleluia. Esses dias todos, é tanto que o meu marido, como vocês viram aí, ele não está aqui comigo, ele está trabalhando em outro lugar. Mas mesmo assim, eu peço a ele para me avisar. A hora que vai começar a oração, ele fala: amor, nós já estamos online. E eu vou e entro e participo junto com vocês, porque tem me edificado. Então, aqui, junto com vocês, eu posso ver que não existe ninguém melhor do que ninguém. Que nós todos somos iguais. E como o pastor Zimar falou, o Senhor ele olha para a gente como um todo. Nós somos iguais. Aleluia. Nós somos todos filhos de Deus. Aleluia. Então, isso que eu queria compartilhar. Está me edificando muito. E essa parte que eu compartilhei com os irmãos de 1 Pedro 4, 7, 8, mexeu muito comigo. E toda vida que eu leio, eu paro aí. Sabe, porque tem me chamado muita atenção. O amor é olhar com os olhos de amor, é viver com o viver do amor, é pensar com amor, é agir com amor. E isso tudo faz uma grande diferença. Amém? Solange, e você está falando é tão profundo, até da maneira de eu abrir a Bíblia, senão eu tenho que perguntar realmente da maneira que eu vou ensinar. Eu não quero que as pessoas entendam o amor de Deus da maneira que Ele me deu. Eu quero que eles entendam da maneira que Deus criou eles. Aleluia. Tá? Eu quero eu não quero que as pessoas sejam como eu. O diabo cria cópias, ele não cria, ele faz cópia. Pero Deus não tem cópia. Deus criou cada um de nós e jogou a cópia fora. Cada um de nós tem um valor tremendo para Deus. Aleluia. Cada um de nós. Essa religião satanista que levantou dentro do corpo de Cristo, que só um faz tudo, só um ministra. O lavador do banheiro não tem valor. O ancião não pode falar. Quando vem um ancião, dá 1 minuto só para falar, tá doido que dá um testemunho de Deus, abafa. Isso acabou. Porque a Bíblia diz que a única forma, a única qualificação que Deus dá para um ser humano na Terra
A única forma que Deus dá o carinho do discípulo é através do amor. A Bíblia fala, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Então, o meu amor tem que passar. Então, não... às vezes, quando eu estou aqui, eu estou cheio... Eu tenho muito livro, tem coisa. Então, quando eu vou falar alguma coisa, eu paro, meu Deus, pelo amor de Deus, que eu não quero falar nada... Eu não quero mostrar que eu sei. Eu quero o máximo que as pessoas entendam, que eles são valorizados, eles têm muito para falar. Eu estou falando aqui esses dias ainda, que vocês estão falando pouco, só eu deixo falando. Como eu estou querendo ouvir coisas assim, cada um de vocês. Vocês são coisas tremendas, coisas maravilhosas. Vocês são a menina dos olhos de Deus. Deus colocou em vocês algo extraordinário. Por isso que eu falo, depois que passar esse negócio do coronavírus, vocês nunca mais, ninguém mais põe vocês numa caixa de sapato e fala que vocês não podem. Vocês têm a aprovação Aleluia. do Pai. O Aleluia. Pai amou vocês. Aleluia. Amém. Pode orar, pode fazer tua ceia, pode ministrar, pode fazer tudo. Verdade, irmão. Amém. A religião tem entrado, matado muitos. Então, queridos, nós, nesse live aqui, eu não sei quanto tempo Deus vai, mas aprende uma coisa, grava isto. Tudo tem que ser baseado no amor. Aleluia. E o amor tem uma qualificação linda. Sabe qual é ela? Ele vai tirando você, desaparecendo, e que os outros aparecem. O amor trabalha parecido com trevas. Então, eu vou explicar para vocês. O amor parece que não tem a luz. Quanto mais você vai amando, você vai sumindo. E as outras pessoas vão aparecendo. Isso é verdadeiro. Não vai que Deus é contigo. Então, Solange, tem abençoado a minha vida. Todos que estão aí, querida, essa irmã da África está aí, ó. Olha a paciência. Lá é 1h da manhã. A minha paciência com o marido, as irmãs casadas aí, podia estar fazendo tanta coisa, tá aí. Então, que Deus, amados, qualquer coisa. Ô, irmão Nilson, interessante que esse dia que a gente tem estudado isso aí, eu não sei se você percebe que, igual hoje, os textos que o Josimar falou aí, todos os textos, eles finalizam em quê? No amor. O amor, rapaz. Que coisa louca isso. Você vai começando a perceber que a Bíblia toda ela tem uma série de... Primeiro começa na lei, apontando para o amor de Jesus. Aí tudo isso começa, até o sacrifício do cordeiro é amor. Até a remissão, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. Isso é amor. Aí alguém tem que morrer para o seu pecado. Alguém tem que morrer. Então, lá do princípio, a Bíblia volta em amor. Aí, então, você vai começando a perceber que desde lá do Antigo Testamento até o finalzinho, redunda em amor. Por isso que Jesus fala, novo mandamento te dou, que amai-vos uns aos outros. Né? Irmão Nilson, isso resolve, isso tira da gente muito peso. Porque quando você ama, você tem que morrer para amar. Quando você ama, você não. Porque eu falo que tem que morrer para amar, porque o texto diz isso, né? Lá em em Coríntios, diz que aquele que ama, tudo sofre. Tudo suporta. Tudo suporta. Ele perdoa, ele não tem inveja, ele não tem. Quem que não tem isso, irmão? O morto. São mortos. Então, na verdade, esse que é o tipo de amor que a gente tem que ter. Esse é o tipo de desespero pelo amor que a gente tem que ter. Infelizmente, hoje eu ministrei assim, orei junto e dei uma palavra para um irmãozinho lá da África, conversei com ele 1 hora. Foi uma bênção, foi um espetáculo. Entendeu? Então, e falei, sabe o quê? Sabe o que eu vou falar? Eu só falei sobre amor, que eu só não consigo falar sobre isso. Aleluia! Essa é a mensagem do reino, querido, essa é a mensagem. Não, eu tenho aprendido isso, irmão Nilson, porque eu tenho aprendido isso, então, e eu percebi que esse é o mais excelente. Porque aí você não, com amor, você não requer para você. Com amor você doa, com amor você perde, com amor. Hoje tem um irmãozinho com coronavírus aí, e vira e mexe, ele pede para mim lá fazer uma coisa para ele, levar um negócio para ele lá, de fora da casa dele. Aí toda vez que eu vou fazer, eu fico doido para ele falar assim, Deus, estou precisando disso. Eu fico doido, que eu saio do coração, é tão bom.
Eu saio com o coração tão alegre para eu poder ir lá comprar as coisas para ele. Aí depois eu tipo, eu quero acertar tudo. Você tá doido? Eu quero você me dando nada. Tudo que você me der, você tá me tirando. Então eu quero esse tipo de coisa, sim. Só que eu quero viver isso, Muniz. Eu não posso pregar isso, eu não quero falar disso. Porque se eu falar disso e não viver isso, eu perdi meu tempo. Deus me guarde. Eu não quero perder esse tempo, porque esse aprendizado para mim tem sido assim, tem sido vida para mim. Fala, Elias. Pode falar, meu filho. Eu falo depois. Fala, ali. Aparece aí. Ô, David, só aproveitar à vontade. O WhatsApp tá querendo cantar um hino. Pode cantar. Deixa eu aproveitar o embalo aqui, porque as crianças sabem como é que é. Isso. Vou sair daqui então, eu vou começar a chorar, cara. Vou ver vocês amanhã cantar aí. De todas as coisas. Não, peraí. De todas as provas que eu já passei, é difícil, Senhor, mas a gente queria ouvir a tua voz, essa dor, quebrando do papo do trem, que me faz parar, o mesmo palavras que eu viver. Gente acreditar. Deixa eu mudar a altura, hein? Quase parando, sem força, sem vigor. Meia palavra, é bastante poder pra vencer. Quem passar se for atrás, foi tudo da frente. Ele não entra mais. Glória de Deus. Nenhuma